Claquete! Olá, inovadores! Meu nome é Tássia Garcia e bem-vindos ao canal Papo com Inovação. E hoje nós vamos falar sobre machismo e feminismo no mundo do trabalho. Bom, pra gente falar sobre machismo e feminismo, eu chamei duas pessoas aqui, a Gláucia e a Mari, que elas fazem parte do coletivo feminista. Como é que chama mesmo? No Fluxo. No Fluxo de Belo Horizonte. E assim, nada melhor do que elas que discutem sobre o tema, que tem esse grupo pra poder falar sobre isso. Glau, o que você acha? Como que você acha que o feminismo e o machismo se dá no mundo do trabalho? Como que você enxerga isso? Bom, apesar da gente discutir muito no nosso grupo e até com outras mulheres, a gente procura sempre saber sobre experiências de outras pessoas, mas nesse caso eu vou preferir falar sobre as minhas experiências pessoais. No meu caso, eu sou arquiteta. É um mundo que a gente lida muito com obra, né? Com o mundo de obra. E tem suas complicações por causa disso. Inclusive, gente, o tema desse vídeo surgiu porque tava eu e a Glau conversando justamente sobre isso. Porque rolou, né, um fato que ela ficou bem indignada, assim. Conta aí pra gente. Bom, esse caso específico que eu contei pra Tássia foi uma situação que aconteceu de uma parceria de trabalho que eu tinha com um engenheiro civil. A gente se indicava, né, pra trabalhar junto, e aconteceu uma situação que a gente fez um projeto de reforma de um escritório. Era um projeto relativamente simples de troca de piso e iluminação. O engenheiro que tocava a obra, mas ele foi fazer uma viagem e ficou, sei lá, 15 dias, um mês fora, e me pediu para fazer esse acompanhamento de obra por ele. E é algo que eu tenho experiência, eu já fiz estágio na área, que também teve as suas complicações, mas sei fazer, né? Então peguei esse problema para mim e fui resolver. No caso, a gente tinha um pedreiro que era muito instável. Era um cara que gritava muito, que discutia muito, que não... Instável emocionalmente. Emocionalmente. Ele não gostava de receber ordens, o que é complicado, porque querendo ou não era parte da contratação, né? Eu tinha o meu cronograma de trabalho e eu só podia fazer essa visita à obra numa sexta-feira à noite, que era o horário que eles podiam trabalhar por ser um prédio comercial. E comentei, né, com a minha mãe que eu não poderia ir visitá-la porque eu tinha que fazer essa visita, e a minha mãe assustou, falou: não, minha filha, não vai sozinha, porque você vai estar num prédio comercial completamente vazio e você vai lidar com pedreiros dentro de uma sala. Você já me contou, né, que ele é muito nervoso, então assim, acho que não seria bacana se você fosse sozinha. E mãe, quando fala, é um negócio, né, a gente fica com isso na cabeça, mãe sabe. É igual o casaquinho da noite, se você não levar, vai fazer vai nevar, né? Brasil. Aí, o que eu fiz? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei cismada com aquela situação, em prol do meu bem-estar emocional e físico. Eu liguei pro meu namorado na época e pedi ele, né? Falei: você me acompanha até a obra? Ele falou: uai, acompanho, mas pra quê? Eu vou fazer o quê lá? Não sei nada de obra. Eu falei: bom, você vai me acompanhar pra ficar parado atrás de mim, porque isso, né, no mínimo é uma testemunha. E é uma figura masculina por trás de mim. Então o cara não vai ficar cheio de gracinhas e ameaças, como ele já costumava fazer. E foi isso que a gente fez. Ele foi comigo, eu cheguei até a obra, ele ficou parado atrás de mim. Enquanto isso eu discutia com o pedreiro. Ele realmente tinha instalado os pisos de forma bem errada, eu tive que mandar ele remover. O cara ficou extremamente nervoso, foi uma situação chata, mas infelizmente eu me senti um pouco mais segura porque tinha um aço de paus parado atrás de mim, praticamente um segurança. E assim, isso é uma situação muito corriqueira na vida de nós mulheres, porque assim, você não consegue fazer seu trabalho de uma forma segura, de uma forma plena, porque você tem um machismo por trás daquilo. Então, esse caso que a Glau fala, eu fiquei muito indignada quando ela me contou isso. Tipo, cara, você não tá indo, você tá no seu trabalho, sabe? Você tá ali profissionalmente. Você tá fazendo o que você foi contratada pra fazer. Era pra obra ficar bem feita e não estava bem feita. Eu mandei ele tirar tudo e começar de novo. E é realmente complicado, mas assim, se fosse o engenheiro ou se fosse um arquiteto, por exemplo, se o cara é bravo, se o cara é bravo, nervoso, se ele fala, se ele grita, se ele xinga, é porque ele é um cara muito firme. Se é uma mulher que chega e fala: nossa, essa mulher é mal comida, dormiu de calça jeans, essa mulher
Gente, essas a gente frases... só tá fazendo a mesma coisa que um homem tá fazendo, mas Essas a gente frases, de forma diferente. a gente tem que desconstruir essas frases, né? Porque por mais que fala assim, isso tá muito comum, eu falo sem pensar. Cara, você tem que pensar no que você fala. Porque você tá desvalorizando uma mulher ali. Mari, conta pra gente, assim, Mari fala muito a questão da liderança, né? Como o papel das mulheres não estão em liderança. Conta pra nós aí, fala um pouquinho disso pra gente. Eu sou advogada, eu lido todos os dias com o machismo no judiciário em si. Eu lembrei de um caso tragicômico, vamos dizer assim, que um dia eu era estagiária e eu fui na Justiça Federal. Era sexta-feira, os escritórios têm o hábito de usar o casual day. Eu era estagiária ainda, era Peraí, casual day, gente, é o quê? Aquele dia que todo mundo vai com roupa mais casual e tal, não vai mais tão formal assim. E nesse casual day eu fui na Justiça Federal. Eu estava com uma saia, eu vou levantar pra mostrar que a saia estava batendo aqui. Não é nada muito aqui, mas assim. E eu fui barrada na Justiça Federal, que eles falaram que a roupa não estava condizente com a dignidade da profissão. E isso, inclusive, quando a gente vai tirar o registro da ordem, fotos, mulheres com roupa, homens de terno e gravata, mulheres trajadas de acordo com a dignidade da profissão. E eu fui barrada, só que eu era estagiária. Se eu voltasse pro escritório e falasse pro meu chefe, doutor, eu não consegui fazer a diligência porque eu não estava vestida condizente com a dignidade da profissão, eu ia ser no mínimo mandada embora. O que eu fiz? Baixei a saia. Sim, ficou uma marmota, que eu tava com um crop e uma saia assim. E eu fui perguntar, onde tá escrito que não pode? O que é a dignidade da profissão, né? O que é a dignidade? Quem determina isso? E a moça falou assim, não, porque tá aqui no regimento. Porque quem cria o regimento? Os É como se tivesse centímetros de saias, né? Igual antigamente tinha. Sim. Aquele uniforme que chegava a diretora e punha fita médica, assim. A licença, perdão, o putômetro, né? Que você mede de acordo com isso. E eu tive essa discussão e eu perguntei, não, porque era na Justiça Federal. O juiz, o conselho determinou esse tipo de coisa. Por exemplo, o homem não pode usar bermuda e... Tá, mas eu sou menos digna de entrar aqui porque eu tô de saia? E eu também não resolvi não discutir porque a segurança estava simplesmente... E era uma segurança mulher, inclusive. Ela falou assim, me desculpa, eu não posso fazer nada, só que se você subir assim, eu vou ser penalizada. Então você vê diariamente esse tipo de opressão no judiciário. Você vê a opressão de juiz coibir uma advogada porque a pulseira dela faz barulho. Você vê o juiz, há pouco tempo atrás, teve um caso de uma mãe que estava usando um vestido longo. O juiz repreendeu a advogada e depois fomos descobrir que a advogada usava aquele tipo de vestido porque ela amamentava ainda. Então, um homem sempre repreendendo. Inclusive, entra nessa questão de liderança que a gente pega números. Vou dar um número estatísticos mesmo, irrisório, né? mas é bem reflexivo do que acontece. Se tem 100 desembargadores no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 5 no máximo são mulheres. Não, e aí, por exemplo, dentro do empreendedorismo, menos de 25% de CEOs de empresas são mulheres. E assim, isso é um número... As mulheres são menores? Não são. Então por que elas não estão chegando lá? Esse é o grande questionamento. A verdade é que a gente embarrera em algumas dificuldades que alguns homens não passam. Claro que essa diferença existe por ser homem e por ser mulher, mas existem outras coisas também, né? Mas a mulher, pelo simples fato de ser mulher, ela embarrera em muito mais questões do que o homem. E eu vou trazer uma outra questão que é, eu sou negra, então posso falar da questão da mulher negra. Uma candidata, a juíza na Bahia, discutiu com o examinador porque ele conduziu a prova oral dela de forma extremamente racista. E a prova oral, se existe qualquer tipo de isonomia de pessoas iguais, na prova oral aquilo é quebrado porque as pessoas vão olhar pra sua cara. Então é o jeito do concurso público dele não ser mais tão isonômico assim. Examinador conduziu a prova oral dela de forma extremamente machista e racista. Ela ajuizou uma ação contra ele. Ela nunca mais passou em nada no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu vou até pesquisar o nome dela porque se tornou um caso notório, então tipo assim, tem coisas que dá pra ler, porque ela conduziu um movimento social pra mostrar isso, que além do machismo, o machismo negro diariamente, porque se tem 5 desembargadoras mulheres
no meio de 100 homens, não tem uma desembargadora negra no Tribunal de Justiça. E aí a questão que eu gosto de ressaltar é que nós estamos aqui com 3 mulheres com profissões diferentes e que as 3 citam exemplos diferentes, porque eu também já vivi esse tipo de coisa, né? Dentro de empresas, por exemplo, dentro assim, até mesmo de você ter um cliente, o cliente fala assim, nossa, mas você é mulher? Nossa, mas assim, esperando outra coisa. Então assim, aqui nós estamos dando exemplo de 3 profissões, mas isso acontece em todas as profissões, em vários ambientes. Né? Seja a mulher sendo fotógrafa, seja ela garçonete, seja ela chefe de cozinha, seja ela engenheira. Então assim, independente da profissão, a gente enxerga isso claramente, esse machismo que está escondido, que a gente tem que trazer à tona. E aí eu gosto muito de falar sobre uma coisa, meninas, que eu queria a opinião de vocês. Como que nós, mulheres, podemos reagir e agir diante disso? Porque a gente levanta muitos problemas, mas aí eu me sinto muito assim, às vezes, tipo assim, tá, e agora? A gente não sabe o que eu faço? resolver, né? E aí? Assim, eu vou ter que ir na obra, toda vez que eu for na obra à noite, eu vou ter que chamar alguém, toda vez que eu vou ter que ir Na Justiça Federal, eu vou ter que, sabe, fazer alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que a gente trazendo esse conteúdo já é uma desconstrução, né? Trazer essa informação pra vocês já é uma desconstrução. Mas o que mais que a gente pode fazer? Quais são as soluções que vocês dão, assim? Eu acho que a gente tem que pensar muitas vezes no caso concreto, porque eu penso assim, na situação da Justiça Federal, eu tive que agir, senão eu ia perder meu emprego. Você ponderou, né? Mas o fato da gente se calar muitas vezes, ou o fato da gente se permitir, é lógico que a gente pensa, igual no caso da obra, em segurança, a gente pensa, no meu caso, de ter um emprego, mas quando a gente se cala, a gente dá força Para aquilo continuar. Enquanto a gente acha normal um juiz coagir uma advogada, um juiz coagir uma assessora por coisas que não são da alçada dele, tipo da forma que a pessoa se veste se ela não tiver de biquíni dentro do fórum, a gente vai só dando mais força pro opressor. Você falou uma coisa legal, então é não se calar e realmente procurar os seus direitos, procurar vias e meios de poder inibir isso. Eu sei, Glau, o que você fala, assim, qual seria a sua sugestão? Isso é muito complicado, porque a gente tenta dar a cara a tapa da melhor forma possível, né? É não deixar que isso bloqueie a gente, que, né? Continuar tentando. Mas quando a gente passa por esse tipo de situação, é triste. A gente não opta por se calar, mas naquele momento, quando a gente vive uma situação dessa, isso dá uma baixa na gente, né? Sim. Então até a gente conseguir tomar força e começar aquilo de novo, isso deixa a gente mal, né? Então, por exemplo, eu sempre tomei algumas medidas que são complicadas, que são medidas que eu não gostaria de ter que tomar. Por exemplo, tomar conta da forma que eu me visto quando eu vou visitar alguma obra. Teve um estágio que eu fiz que o meu papel era gerenciar a obra, preencher diário de obra e literalmente dedar tudo que estava acontecendo dentro da obra pro meu chefe. Era reportar se algum funcionário faltou, se eles estão fazendo muita hora de almoço, se estão chegando bêbados e tal. Mas em momento algum o meu chefe me deu liberdade para conduzir isso sozinho, ele me contratou para isso. Mas ele falava, não, você é muito nova, você é mulher, você tá num ambiente que só tem homens, é um ambiente perigoso, então você me reporta isso tudo. Complicado, porque você não pode fazer seu trabalho. Eu tinha uma capacidade plena de fazer isso. Sim. Não é tão difícil assim, o gerenciamento de obra é complicado, mas o gerenciamento de pessoas, né? Nossa, chegou atrasado, blá, 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 isso eu daria conta de fazer. Então eu levei isso até o meu chefe na época e falei, eu não entendo muito bem o porquê de eu ter que reportar tudo que tá acontecendo lá, porque eu estou lá, eu estou presente. É um corte de fluxo, sabe? Se eu já tô aqui, eu já resolvo, não tem por que isso passar por você. Mas não, ele achava isso inaceitável porque isso era dele e ele tinha um respeito maior com os funcionários do que eu, uma mera estagiária, uma mocinha que tava zanzando dentro da obra. Os pedreiros me viam dessa forma, tipo assim, eu era uma mocinha que tava zanzando dentro da obra, fazendo nada na cabeça deles. Eu acho que a gente poderia dizer então que seria não se calar, desconstruir isso pra pessoa que está realmente mostrar os quês e os porquês, o que é que tá acontecendo, como que você gostaria que fosse, né? Realmente desconstruir. Desconstrução acontece através de perguntas mesmo. Exato. Né? E uma outra dica que eu dou, que é mais ou menos o que a gente faz no
fluxo, que é conversar muito sobre isso. A gente legal. sempre desabafa. É o que a gente tá fazendo aqui. A gente sempre coloca em pauta, né, as discussões, e é inclusive uma forma de desabafo também. Então a gente conversa né, entre nós, a gente expõe situações, as outras opinam, e aí, o que você acha? Tô viajando? Isso é uma coisa da minha cabeça? Não, amiga, é isso mesmo. É porque foi uma situação constrangedora. O machismo tá tão enraizado Que até mesmo a gente acha normal. Então, a gente acha normal isso. Conversem com suas amigas, conversem com seus colegas de profissão, percebam que acontece. Assim, pergunta se elas sentem são... o mesmo, né? Exatamente. Pergunta, isso já aconteceu com você? Você se sentiu assim? Você acha que deveria ser assim mesmo? Né? Colocar isso em pauta. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha servido como reflexão, desconstrução e realmente dicas pra gente realmente, nós mulheres, termos nosso espaço no mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e, bom, fica atento que tem vídeos toda semana aqui no Papo com Inovação. Tem vídeos aqui toda semana no Papo com Inovação. Até Obrigada, mais. gente. Tchau. Tchau.